Sou nova. Sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. O Codex.136 adicionou diagnósticos mais claros no TUI, aprimorou o gerenciamento de ciclo de vida do App Server, introduziu hooks nomeados com escopos de permissão, e melhorou o comportamento dos SDKs Python e Node em relação a treais, turns e propagação de erros. O OpenClaw 5.28 continua sendo a linha estável atual do Arnis com recuperação de seção mais robusta, limites de subagentes, validação de navegador e proteções de automação. O Hermes.15.2 continua sendo a linha estável do Hermes Agent com Kanban multiagente, isolamento de Workretry, coordenação de enxame e defesa de promptvari. E o Cloud Code 2.1 mais recente mudou novamente para equipes que acompanham o pacote CLI. As notícias do Arnis vêm primeiro porque é lá que a confiabilidade do agente se torna visível, as sessões precisam retomar de forma limpa, plugins e hooks precisam rodar sob permissões claras, o roteamento de autenticação e provedor precisa permanecer governável, superfícies de navegador e terminal precisam falhar de forma clara, e chamadores do SDK precisam de erros que sobrevivam ao retorno para a aplicação. Depois da camada de runtime, a pilha se expande para fora, as diretrizes de agente da Stanford se tornaram uma referência viral de engenharia, a OpenAI colocou modelos Frontier e Codex na AWS Bedrock, e a Spanse mostrou como telemetria específica de cluster pode superar modelos Frontier na previsão de necessidades de recursos GPU. O fio útil é a infraestrutura concreta. O Codex.136 é sobre facilitar a inspeção e automação de um runtime de agente local. As diretrizes CS336 da Stanford são sobre transformar comportamento informal de agente em convenções explícitas. A OpenAI na AWS Bedrock é sobre colocar famílias de modelos principais atrás de um plano de controle empresarial. A Spanse é sobre reduzir capacidade GPU desperdiçada com um modelo treinado nos próprios sinais de hardware do cluster. Essa é uma história de pilha, mas não de forma abstrata. Um agente de codificação falha no mundo real porque o terminal mentiu, o servidor manteve estado obsoleto, o modelo errado iniciou, a rede caiu, um hook desviou entre repos, um limite de permissão era raso demais, ou a equipe nunca notou o que o agente deveria fazer antes de editar código. São falhas ordinárias, e falhas ordinárias são o que separam demos de sistemas que as pessoas podem usar repetidamente. O pedaço de distribuição de modelos importa pelo mesmo motivo. Se os modelos da OpenAI e da Anthropic são ambos alcançáveis através da AWS Bedrock, uma equipe executando agentes na AWS pode comparar provedores sem redesenhar identidade, rede, login, cobrança e compliance em torno de cada experimento. O roteamento de modelos se torna mais como configuração e menos como um projeto de integração especial. A Spanse adiciona a economia física por baixo. Se jobs de GPU solicitam VRAM, memória e tempo demais porque ninguém consegue prever o uso real, aceleradores caros ficam alocados mas subutilizados. Um modelo especializado treinado em telemetria DCGM e CUPT pode saber coisas que um modelo de chat Frontier não consegue saber a partir de um prompt. Como este cluster se comporta, como estes usuários solicitam demais, e onde a utilização real diverge da intenção declarada. Então o sinal prático é claro. A pilha de agentes está ficando menos mística e mais operacional. Diagnósticos melhores, convenções mais fortes. Roteamento nativo da nuvem e modelos de telemetria especializados tudo move responsabilidade para fora da confiança vaga no modelo e para superfícies que operadores podem inspecionar. O Codex.136 é o release frontal porque muda as superfícies que determinam se uma execução de agente local é explicável. O título não é um novo modelo. São diagnósticos, gerenciamento de ciclo de vida, hooks, permissões, comportamento de SDK e automação de instalação. Pode parecer modesto, mas essas são exatamente as áreas que doem quando um agente de codificação se torna parte do trabalho diário de engenharia. Comece pelo TUI Codex Doctor. Uma execução de agente que falhou pode parecer simples do lado do chat. O assistente parou, uma ferramenta não retornou, ou o terminal mostrou um erro. Por baixo, a causa pode estar em vários lugares. O ambiente shell pode estar faltando uma dependência. Uma credencial de provedor pode estar presente mas com escopo incorreto. O repo pode estar em um estado que o runtime não esperava. Um transporte remoto pode ter caído. O app server pode ter iniciado com o modelo errado.
Ou a chamada de modelo pode ter falhado depois que o runtime já tinha preparado o próximo turn. Uma saída melhor do Doctor dá ao operador evidências em vez de forçar uma reconstrução a partir dos callback e logs. O release melhora a legibilidade e adiciona informações mais fortes de localização e causa os erros. Isso importa porque algo falhou não é acionável. O transporte remoto não recuperou antes de uma etapa de inventário de thread completar aponta para uma camada diferente de seleção de modelo falhou durante inicialização sob esta configuração de provedor. O trabalho de estabilidade do TUI no MASUS e Linux pertence à mesma categoria de evidência. Interfaces de terminal não são despejos de texto passivos. Um TUI de agente de codificação transmite saída do modelo, mostra chamadas de ferramentas, exibe aprovações, renderiza diffs, rastreia transições de status e atualiza painéis de erro enquanto vários eventos assíncronos estão acontecendo. Emuladores de terminal diferentes, shells, fontes, painéis e sequências de controle podem todos expor casos extremos. Quando o display falha, operadores frequentemente culpam o raciocínio do agente mesmo quando a execução da ferramenta subjacente estava fine. Um spinner obsoleto pode fazer uma tarefa completa parecer travada. Um painel de erro oculto pode fazer uma falha de configuração local parecer confusão do modelo. Uma linha duplicada pode fazer a transcrição parecer não confiável. Renderização mais limpa não faz o modelo mais inteligente, mas faz o runtime menos assombrado. O gerenciamento de ciclo de vida do App Server é a próxima mudança importante. O Codex tem um formato de runtime local onde o App Server coordena partes importantes da experiência. Então, inicialização e desligamento não são apenas gerenciamento interno. Eles definem o limite entre uma execução e outra, uma configuração de provedor e outra, e um estado de sessão remota e outro. Seleção de modelo mais confiável na inicialização é uma melhoria séria para operadores. Configurações de agente modernas são cada vez mais multiprovedor. Uma equipe pode usar acesso direto ao OpenAI em um ambiente, Bedrock em outro, modelos locais para inspeção de baixo risco, e um provedor diferente para trabalho restrito. Se o runtime inicia sob suposições erradas de modelo ou provedor, o agente pode se comportar de forma diferente, custar de forma diferente e violar expectativas de roteamento antes que o usuário perceba. Desligamento mais limpo é igualmente importante. Um servidor que não para de forma limpa pode deixar conflitos de porta, estado obsoleto, processos órfãos ou continuidade enganosa. Com um agente, estado de servidor obsoleto não é apenas irritante. Pode fazer uma nova execução parecer que sabe coisas que não deveria, ou fazer uma execução antiga parecer viva depois que o operador acreditou que tinha terminado. Recuperação de transporte remoto é outra correção prática. Supervisão remota só funciona se sobrevive à realidade ordinária da rede. Pessoas mudam entre Wi-Fi e celular. Laptops dormem. Redes domésticas oscilam. Hosts remotos ficam atrás de gateways corporativos ou túneis imperfeitos. Se cada interrupção força um reinício completo, o trabalho de agente remoto se torna frágil. Recuperação mais rápida após um problema temporário de rede permite que o runtime preserve o formato da execução e evite transformar cada oscilação em uma decisão de retomar ou abandonar. OCs ficam mais estruturados através de OCs nomeados e escopos de permissão. OCs são onde operadores anexam comportamento a eventos de ciclo de vida, antes de um comando shell, depois de uma edição de arquivo, ao redor de um limite de commit, depois de um plano, depois de uma execução de teste, ou quando a política de um projeto precisa ser aplicada. Sem reutilização, equipes copiam a mesma configuração de hook em todo o repo. Config de hook copiada e colada é uma armadilha de confiabilidade. Começa como conveniência e vira desvio. Um projeto tem um hook antigo. Outro tem um novo. Um terceiro tem uma edição local que ninguém lembra. Se o hook controla login, notificações, formatação, verificações de política ou permissões, esse desvio é risco operacional real. OCs nomeados permitem que um comportamento seja definido uma vez e referenciado em várias configurações. Isso aproxima o Codex de um runtime de agente scriptável em vez de um assistente de um único repositório. Uma equipe pode ter um hook padrão de auditoria pré-comando, um hook de formatação pós-edição, ou um hook de notificação que se torna um bloco de construção compartilhado em vez de um snip mantido manualmente. Escopos de permissão são a outra metade.
Um conjunto de permissões simples funciona para uso pequeno, mas trabalho real de agente tem zonas de confiança. Ler arquivos não é editar arquivos. Rodar testes unitários não é rodar uma migração. Pesquisar docs locais não é abrir uma conexão de rede. Trabalhar em um repo de docs público não é o mesmo que trabalhar em código de infraestrutura. Escopos permitem que essas diferenças sejam representadas diretamente. As atualizações do SDK Python e do SDK Node são importantes para integrar o Codex em sistemas maiores. Gerenciamento de triais é sobre representar o estado de tarefa e conversa de forma limpa. Tratamento de turnos é sobre o limite entre saída do modelo, execução de ferramenta, intervenção do usuário e a próxima chamada do modelo. Propagação de erros é sobre manter informação suficiente intacta para que o chamador possa decidir se tenta novamente, troca de modelo, pede aprovação, repara a configuração ou para. Instalação não interativa é a peça prática final. O Codex se comporta de forma mais confiável quando instalado com seu flag de ambiente não interativo. Isso importa para gerenciamento de configuração, setup de container, imagens de estações de trabalho remotas e ambientes próximos a CI onde ninguém está clicando através de prompts. Não é uma estratégia de deployment completa por si só, porque as equipes ainda precisam de posicionamento de credenciais, sandboxing, política de roteamento e controle de atualizações, mas é um primitivo necessário para rollout automatizado. O OpenClaw 5.28 aborda a mesma tendência de confiabilidade a partir de uma perspectiva diferente. Sua linha estável reforçou recuperação de sessão, limpeza de timeout e abort, limites de subagentes, validação de browser e tratamento de input de automação. Essas mudanças reduzem estados ambíguos, sessões fantasma, continuações obsoletas, chamadas de ferramenta mal formadas e helpers vazando estado entre workcapaces. Produto diferente, mesma demanda do operador, preservar estado coerente quando o agente tem permissão para mutar o mundo. O Hermes.15.2 adiciona o ângulo de coordenação multiagente. Sua superfície Kanban, autodecomposição, coordenação de Svarm, tarefas agendadas, isolamento Workcretre por tarefa, overrides de modelo, defesa de promptvar e suporte a gerenciador de segredos são sobre avançar de um agente em um terminal para vários workers gerenciados. A questão central se torna a visibilidade de propriedade. Quem está fazendo o que, em qual workspace, sob qual modelo, com quais permissões e com qual evidência. O Cloud Code 2.1 Latest é menor na picture de release verificada, mas a distinção de empacotamento importa. Muitas equipes rastreiam o CLI através do NPM. O canal Latest e o canal Stable não são a mesma escolha operacional. Um grupo que fixa Stable está otimizando para rollout controlado. Um grupo que segue Latest está aceitando o movimento mais rápido. Para um CLI embutido em workflows de engenharia, isso é postura de cadeia de suprimentos, não apenas tribologia de versão. A reação através dessas atualizações de Arnes é consistente. Operadores recompensam releases que reduzem ambiguidade. Diagnósticos melhores, OKs nomeados, escopos de permissão, transportes recuperáveis, workcretes isolados e canais de pacote explícitos não são glamourosos, mas são as superfícies que decidem se agentes podem rodar dentro de workflows sérios sem se tornarem risco invisível. A ressalva é que alegações de confiabilidade só se provam em ambientes bagunçados. Uma melhoria de transporte ainda pode se comportar diferente atrás de um proxy corporativo. Um comando de Doctor ainda pode errar um pass de shell estranho. OKs nomeados podem reduzir duplicação enquanto ainda requerem governança. A direção é forte porque os releases estão atacando as superfícies de falhas certas. O valor aparece quando essas superfícies sobrevivem a trabalho real. O curso CS336 de Stanford, Language Modeling from Scratch, publicou um documento formal de diretrizes para agentes de inteligência artificial, e a comunidade de desenvolvedores tratou como mais do que um artefato de curso. Ele alcançou 1.863 estrelas em menos de 24 horas, o que é um sinal impressionante para um arquivo cujo propósito é dizer aos estudantes como trabalhar com agentes de codificação. A parte interessante não é que Stanford inventou diretrizes para agentes. Muitas equipes já têm alguma forma delas: Cloud.md, Agents.md, cursor rules, instruções de projeto, política de repo, convenções locais, ou prompt que as pessoas colam no início de uma sessão.
A parte interessante é que um curso formal tornou essas convenções explícitas e a comunidade mais ampla imediatamente reconheceu a necessidade. O documento cobre decomposição de tarefas, convenções de uso de ferramentas, gerenciamento de contexto, expectativas de verificação e raciocínio sobre qualidade de output do agente. Esses são exatamente os lugares onde o trabalho de agente quebra. Um modelo pode ser capaz de escrever o código, mas a tarefa pode estar mal decomposta, a sequência de ferramentas pode estar errada, o contexto pode estar obsoleto, a verificação pode ser rasa, ou o modelo pode descrever incerteza como se fosse prova. Em um ambiente acadêmico, esses problemas afetam equidade e reprodutibilidade. Se um estudante usa um agente como autocomplete e outro usa como worker não supervisionado, o resultado de aprendizado fica difícil de comparar. Se estudantes submetem código gerado que não conseguem explicar, o curso tem um problema de avaliação. Se o uso de agente é escondido, instrutores não conseguem dizer se o trabalho reflete compreensão, operação de ferramenta ou aceitação cega. Diretrizes formais tornam a fronteira visível. Elas podem dizer que tipo de ajuda é aceitável, o que deve ser verificado, como o output gerado deve ser inspecionado e qual responsabilidade permanece com o humano. Isso não é anti-agente. Trata agentes como ferramentas reais que precisam de regras de operação. A mesma lógica se aplica a equipes de software. Hábitos informais de agente se tornam um processo invisível. Um engenheiro pode deixar um agente reescrever um módulo e aceitar o diff. Outro pode restringir o agente a edições locais. Outro pode gerar testes, mas não implementação. Outro pode deixar o agente rodar comandos automaticamente. Sem uma convenção compartilhada, o processo real da equipe se fragmenta. Um arquivo no estilo Cloud.md ou Agents.md dá à equipe um lugar para codificar expectativas. Pode dizer ao agente como explorar o repo antes de editar, quais comandos são seguros, quais diretórios são gerados, quais testes são significativos, como resumir mudanças e quando parar para confirmação. Também pode dizer ao humano qual evidência o agente deve produzir antes que o trabalho seja considerado feito. A distinção-chave é entre diretrizes como tempero de prompt e diretrizes como controle de engenharia. Tempero de prompt diz, seja conciso, ou, haja como um engenheiro sênior. Controle de engenharia diz, antes de mudar o parecer, inspecione os fistures de gramática, não edite clientes gerados. Rode o teste narro do parecer antes de verificações mais amplas. Se a API pública mudar, atualize notas de migração. Nunca atualize um snapshot sem explicar a mudança semântica. A reação viral sugere que muitos desenvolvedores sabem que suas convenções estão subespecificadas. Eles têm experiência suficiente com agentes para saber que apenas pergunte ao modelo não é suficiente, mas não tem linguagem compartilhada suficiente para padronizar comportamento através de uma equipe. O documento de Stanford lhes dá uma referência concreta, mesmo que as prioridades vieram de um curso. Há também um ângulo de avaliação. Se dois grupos dizem que um agente tem bom ou mau desempenho em tarefas de codificação, mas um grupo fornece contexto detalhado e regras operacionais enquanto o outro usa um prompt cru, eles não estão avaliando o mesmo sistema. O modelo é apenas um componente. Instruções, ferramentas, permissões e ambiente fazem parte do agente. Diretrizes formais tornam esse sistema composto mais fácil de comparar. Para construtores, a melhor adaptação é tratar o documento como um ponto de partida, não como texto sagrado. Diretrizes acadêmicas podem enfatizar aprendizado, explicação e raciocínio independente. Uma equipe de produção pode enfatizar segurança de incidentes, propriedade de código, limites de review, regras de arquivos gerados, limites de deployment e manipulação de segredos. Uma equipe de pesquisa pode enfatizar proveniência, logs de experimento e reprodutibilidade. A estrutura se transfere mesmo quando as prioridades mudam. Existem limites. Um arquivo de diretrizes não pode forçar um comportamento perfeito. Não pode substituir sandboxing, permissões, revisão ou testes. Pode ficar desatualizado. Pode crescer em conselhos contraditórios. Pode se ajustar demais aos hábitos de um modelo e ficar estranho quando a equipe muda os runtimes. Mas esses são problemas de manutenção, não razões para evitar o padrão. A melhor versão é concisa o suficiente para que um agente realmente a use e concreta o suficiente para mudar o comportamento. Um arquivo cheio de valores genéricos não faz muito.
Um arquivo que explica as armadilhas do repo, caminhos gerados, comandos de verificação significativos, expectativas de revisão e regras de incerteza dá ao agente um melhor ponto de partida. O lançamento acontece porque o trabalho de agentes está passando de experimentação individual para prática compartilhada. Uma vez que várias pessoas e vários agentes mexem no mesmo codebase, convenções param de ser opcionais. Elas se tornam parte de como a equipe preserva a qualidade enquanto aumenta a automação. A OpenAI disponibilizou o GPT 4.5, os modelos da série e o Codex através do AWS Bedrock, completando um padrão importante de distribuição empresarial. O Claude da Anthropic já estava disponível através do Bedrock. Agora ambas as famílias principais de laboratórios podem ficar atrás da mesma superfície de acesso a modelos da AWS. O Bedrock importa porque não é apenas outro endpoint. Para equipes empresariais, ele conecta o acesso a modelos com identidade AWS, networking, governança, login, procurement, cotas e cobrança. Uma equipe que já executa workloads na AWS pode usar primitivas familiares, políticas ION, configurações VPC, padrões de conectividade privada, logs do CloudWatch, controles regionais e gerenciamento centralizado de custos. Isso muda o design de stacks de agentes. Sem uma superfície cloud compartilhada, roteamento multilab frequentemente significa credenciais separadas, SDKs separados, caminhos de log separados, revisões de compliance separadas, exceções de rede separadas e modos de falha separados. Com OpenAI e Anthropic disponíveis através do Bedrock, a seleção de modelos se torna mais como configuração dentro de um limite cloud existente. Para operadores de OpenCloud, Hermes, Codex e CloudCode, a diversidade de provedores não precisa mais implicar em travul de integração. Uma equipe pode preferir o Claude para planejamento longo ou revisão cuidadosa, a série da OpenAI para tarefas que exigem raciocínio pesado, o GPT 4.5 para trabalho geral de linguagem e o Codex para fluxos orientados a código. O Bedrock dá a essas escolhas uma porta operacional comum. A identidade é especialmente importante para agentes porque chamadas de ferramentas podem tocar sistemas reais. Quando um agente lê um repo, consulta docs internos, inspeciona logs, executa comandos ou prepara mudanças de deployment, a chamada do modelo faz parte de um workflow auditável. As equipes querem saber qual principal invocou o modelo, de qual ambiente, sob qual política, com qual timing e custo. Os guardrails ION não resolvem todos os problemas de segurança de agentes, mas fornecem uma camada de controle familiar. Uma organização pode definir quais roles podem invocar quais famílias de modelos, quais ambientes podem acessar quais endpoints e como o uso aparece nos logs e na alocação de custos. Isso é mais fácil de governar do que chaves de API OVNED por desenvolvedores espalhadas por laptops, scripts e arquivos de ambiente local. O acesso vinculado a VPC é outra grande diferença. Algumas equipes não se sentem confortáveis enviando tráfego de agentes por rotas públicas arbitrárias, especialmente quando prompts podem incluir código, logs, dados adjacentes a clientes, nomes de infraestrutura ou detalhes de arquitetura. Uma rota Cloud Native permite manter o tráfego dentro de padrões de rede aprovado e conectar o acesso a modelos à postura de segurança existente. O login do CloudWatch também importa depois que algo dá errado. Se um run de agente faz uma recomendação ruim, tenta novamente de forma agressiva demais ou queima tokens inesperados, o operador precisa de um rastro. Não necessariamente um transcript completo em todo o ambiente, porque as regras de privacidade e retenção variam, mas metadados suficientes para entender escolha de modelo, timing, taxas de erro, retriz, throughput e custo. Para operadores de Cloud Code, o ângulo do Bedrock se conecta com o modo automático de cloud gerenciada. Quando o CLI pode operar através de ambientes gerenciados com suporte de provedores, o roteamento de modelos se torna parte da mesma conversa de confiança que permissões e limites de execução. Adicionar modelos OpenAI ao Bedrock significa que o roteamento multilab pode acontecer dentro dessa postura de cloud gerenciada em vez de através de um caminho de integração OpenAI separado. Há também um sinal de mercado de cloud aqui. Grandes laboratórios escolhem distribuição por hiperscaler porque a compra de inteligência artificial empresarial não é só sobre posição em benchmarks. É sobre procurement, compliance, identidade, disponibilidade regional, auditabilidade, suporte e compromissos de gasto existentes.
O modelo mais fácil de comprar e governar pode vencer workloads mesmo quando o outro modelo parece mais forte em um benchmark estreito. Isso não torna a escolha de modelo irrelevante. Latência, throughput, limites de taxa, comportamento de contexto, qualidade de uso de ferramentas, confiabilidade de output estruturado e custo podem variar significativamente entre modelos e rotas. Um modelo hospedado no Bedrock pode não se comportar identicamente ao acesso direto em todo o detalhe operacional. Recursos, comportamento de streaming, disponibilidade de versão, suporte regional e tratamento de cotas podem diferir. Então o anúncio é uma abertura de capacidade, não uma decisão final de arquitetura. A afirmação útil é que a rota existe. Os detalhes não resolvidos são como cada modelo performa sob workloads reais de agentes, tamanho do codebase, frequência de chamadas de ferramentas, comprimento de contexto, comportamento de retry, concorrência, restrições de output e padrões de aprovação. A mudança maior é que stacks de agentes empresariais podem se tornar genuinamente multilab sem se tornar sob medida. Uma equipe pode enviar sumarização para um modelo, planejamento para outro, geração de código para outro e comentário de revisão para outro enquanto mantém mais da infraestrutura circundante constante. Isso reduz custos de troca e torna a experimentação menos arriscada. A cautela é que o roteamento pode virar complexity theater se não for baseado em evidências. Se toda tarefa tem um modelo diferente por razões vagas, o debugging fica mais difícil. O padrão maduro é rotear com base em diferenças observáveis: latência, custo, taxa de sucesso, correção de chamadas de ferramentas, qualidade de revisão, retenção de contexto e comportamento de falha. O Bedrock facilita essas comparações porque identidade, login e postura de rede podem permanecer mais consistentes. O padrão Dual Lab é, portanto, menos sobre política de cloud e mais sobre alavancagem operacional. O runtime de agentes não precisa mais carregar o fardo completo da diversidade de provedores. O plano de controle cloud pode absorver mais trabalho de identidade, login e gerenciamento de acesso, deixando o harness para focar em sessões, ferramentas, permissões, contexto e experiência do usuário. O expanse é interessante porque desafia uma suposição comum: o modelo mais geralmente capaz nem sempre é o melhor modelo para uma tarefa estreita de predição operacional. O expanse foca em predição de recursos de GPU para HPC e clusters de cloud, e sua afirmação é que modelos fine-tune específicos para cluster podem superar LLMS Frontier em 8x nesse trabalho. O problema é simples e caro. Jobs de GPU frequentemente solicitam mais recursos do que precisam porque quem submete não conhece o perfil real de runtime antecipadamente. Eles solicitam VRAM para evitar falha de out-of memory. Eles reservam mais tempo para evitar cancelamento. Eles pedem folga de memória ou utilização porque subestimar parece pior do que desperdiçar capacidade. Em escala de cluster, essas escolhas defensivas se tornam um grande problema de eficiência. A expanse cita 59% de desperdício computacional em clusters HPC nacionais, com um cluster perdendo aproximadamente 8,5 milhões de dólares por mês em computação desperdiçada. Esses números precisam de confirmação em cada ambiente, mas o fenômeno é familiar para operadores de aceleradores. As filas são longas, a utilização é desigual e os recursos solicitados frequentemente divergem do uso real. A expanse é instalada como um daemon leve em nós Slurm e Kubernetes. Isso é importante porque esses são dois mundos principais de agendamento. O Slurm é comum em HPC, universidades, laboratórios nacionais, clusters de pesquisa e grandes configurações de treinamento. O Kubernetes é comum em infraestrutura de mililitro nativa da nuvem, plataformas de inferência e equipes que empacotam cargas de trabalho como containers. A telemetria vem através do DCGM e do CUPTI. O DCGM, o gerente de GPU do data center da NVIDIA, expõe sinais de saúde e utilização em nível de hardware, utilização de GPU, uso de memória, temperatura, energia, condições de erro e métricas operacionais relacionadas. O CUPTI, a interface de ferramentas de criação de perfil do CUDA, oferece visibilidade de baixo nível na atividade do CUDA. Juntos, eles mostram o que os trabalhos realmente fazem no hardware em vez de depender apenas do que os usuários solicitam. Essa distinção é o núcleo do produto.
Um LLM de fronteira lendo uma descrição de trabalho ou snippet de código pode raciocinar amplamente sobre o que o trabalho pode exigir. A Expanse observa o comportamento real do cluster. Ela aprende com telemetria de hardware, histórico de submissão, padrões de carga de trabalho e detalhes do ambiente local. O modelo é específico do cluster em vez de genérico. A especificidade do cluster importa porque dois clusters podem se comportar diferentemente mesmo quando executam categorias semelhantes de trabalho. Gerações de hardware diferem. Versões de drivers diferem. Imagens de container diferem. Usuários desenvolvem hábitos locais. Um grupo executa pequenos trabalhos de inferência, outro executa treinamento distribuído, outro executa simulação, renderização, genômica ou cargas de trabalho quantitativas. A política do agendador e o histórico de falhas moldam o que significa normal. Um modelo genérico pode saber que o tamanho do lote afeta a VRAM, que o comprimento da sequência altera a pressão da memória e que a precisão mista pode mudar a taxa de transferência. Ele não sabe que os usuários deste cluster frequentemente solicitam excessivamente uma classe particular de GPU, que trabalhos de um fluxo de trabalho consistentemente usam menos memória do que declarado, ou que uma fila tem um histórico de reservas subutilizadas. A alegação de benchmark da Expanse é que sua abordagem supera o GPT 4.5, Claude Opus 4.8, Gemini 3.5 Pro e Codex 5.3 em 8x na precisão de previsão de recursos de GPU. O detalhe impressionante é que o tamanho do modelo não se correlaciona claramente com a precisão. O Claude IQ supostamente supera o Opus em algumas cargas de trabalho. Isso é exatamente o que você esperaria se a tarefa dependesse mais de telemetria local e calibração do que de profundidade de raciocínio geral. Esta é uma lição importante para construtores de pilhas de agentes. Um modelo geral pode ser excelente em planejamento, síntese de código, explicação e raciocínio amplo, sendo ainda a ferramenta errada para uma previsão específica de domínio. Se o sinal está em métricas de hardware, histórico de filas, rastros de trabalho e padrões locais, então o modelo que vê esses sinais pode superar um modelo maior que vê apenas um prompt. A previsão de recursos tem várias saídas concretas. A previsão de VRAM ajuda a decidir se um trabalho se encaixa em uma determinada GPU sem desperdiçar um dispositivo maior. A previsão de utilização identifica trabalhos que reservam aceleradores caros, mas não os usam efetivamente. A previsão de memória reduz falhas e sobrecota. A previsão de tempo de execução pode melhorar o posicionamento na fila e a equidade do agendamento. Juntos, esses recursos podem aumentar a capacidade efetiva sem comprar mais hardware. O ângulo de otimização em nível de linha também é notável. A Expanse diz que pode sugerir mudanças em nível de código com base no uso real de recursos. Isso significa que ela não está apenas dizendo solicite menos memória. Ela pode identificar padrões que criam pressão ou desperdício, tamanho de lote ineficiente, retenção desnecessária de tensores, movimento de dados evitável, escolha ruim de precisão ou código que mantém a memória ativa por mais tempo que o necessário. Isso conecta operações de cluster e fluxo de trabalho do desenvolvedor. Um admin de cluster pode saber que os trabalhos de um usuário são desperdiçadores, mas não ter uma maneira clara de explicar o porquê em nível de código. Um desenvolvedor pode entender o código, mas não ver a telemetria de hardware. Uma ferramenta que conecta a telemetria às sugestões de otimização pode tornar essa conversa muito mais produtiva. As ressalvas são reais. As alegações de benchmark precisam de replicação independente. O número de 8x depende da definição de tarefa, distribuição de dados, baseline prompting, métricas de avaliação e do que conta como uma previsão correta. Um cluster HPC nacional não é o mesmo que uma frota de inferência de startup. Uma plataforma Kubernetes com serviços previsíveis pode ter um perfil de desperdício diferente de um cluster de pesquisa executando experimentos únicos. A postura de integração não invasiva ainda importa. Um daemon que observa e prevê é mais fácil de adotar do que uma substituição de agendador que exige controle total imediatamente. Os operadores de cluster são cautelosos porque o agendador é uma infraestrutura crítica. Se uma ferramenta começa medindo, prevendo e recomendando antes de impor, ela pode construir confiança gradualmente. A Expanse também aponta para um futuro mais amplo de eficiência. A próxima onda de economias não virá apenas de melhores GPUs, melhores kernels, quantização ou apps de inferência mais baratas.
Também virá de prever quais recursos um trabalho realmente precisa antes de ser executado. O desperdício é capacidade já comprada, mas não efetivamente usada. Isso se torna ainda mais importante à medida que os agentes geram mais experimentos, trabalhos de fine-tuning, execuções de avaliação, inferência em lote e caminhos de código pesados em GPU. Se os agentes facilitam o envio de trabalho, eles também podem facilitar o desperdício de hardware. Uma camada de previsão de recursos se torna parte da automação responsável. O loop de feedback precisará de cuidado. Se as previsões influenciam as solicitações dos usuários e essas solicitações moldam o agendamento e a telemetria futuros, o modelo deve evitar reforçar mais suposições. Um sistema específico de cluster precisa de manuseio cuidadoso em relação a novas cargas de trabalho, novo hardware, mudança de comportamento do usuário e trabalhos raros de altos recursos que genuinamente precisam do que solicitam. Ainda assim, a alegação central é convincente porque está enraizada em um gargalo real. A indústria de inteligência artificial fala constantemente sobre inteligência de modelo, mas muito dinheiro desaparece no encanamento em torno do trabalho do modelo. GPUs ociosas, trabalhos com reservas excessivas, ineficiência de fila, tempestades de tentativas, execuções falhadas e hardware incompatível. Um modelo especializado treinado na telemetria certa pode criar mais valor do que um modelo de fronteira usado genericamente. O radar de projetos tem 3 camadas: sistemas operacionais de agentes de hardware, contexto de terminal leve e agendamento para máquinas físicas operadas por inteligência artificial. Esses são projetos iniciais, mas cada um aponta para uma lacuna real. A Anima da Folive AI é um agent de código aberto para inteligência de hardware, voltada para dispositivos IoT, robótica e agentes de borda. Isso importa porque a maioria das discussões sobre agentes ainda assume uma VM na nuvem ou estação de trabalho de desenvolvedor. O agente lê arquivos, chama apps, executa comandos de shell, edita código e talvez controle um navegador. Agentes de hardware enfrentam um ambiente operacional diferente. Um agente de hardware precisa raciocinar sobre o estado físico. Os sensores são barulhentos. Os atuadores podem falhar. O tempo é importante. Um comando pode ter consequências físicas irreversíveis. O mundo continua mudando enquanto o modelo está pensando. Latência, energia, limites térmicos, conectividade e limites de segurança importam de maneiras menos visíveis em agentes apenas de nuvem. Uma camada de sistema operacional para agentes de hardware sugere uma abordagem mais estruturada do que simplesmente anexar um LLM ao Linux embarcado e expor ferramentas brutas. O só pode representar dispositivos, fluxos de sensores, permissões de hardware, estado local, restrições de borda e coordenação entre percepção e ação. Ele pode dar ao agente uma interface controlada para o mundo físico. A Anima está em estágio inicial, com adoção modesta e atividade muito recente, então a postura é de curiosidade em vez de suposição. A categoria é o ângulo importante da stack. À medida que os agentes avançam para a robótica, casas inteligentes, ferramentas industriais, automação de laboratório e dispositivos de campo, o runtime não pode ser apenas um loop de chat com acesso a shell. Precisa de abstrações conscientes de hardware. CTX da SmartOmel está no extremo oposto do espectro de complexidade. É um gerenciador de contexto de terminal que gera arquivos .ctx.md para agentes de codificação. O padrão é intencionalmente simples. Um arquivo Markdown no repo carrega contexto de trabalho persistente entre sessões. Agentes de codificação sofrem quando cada nova sessão começa com amnésia. Contexto baseado apenas em transcrição é frágil. Se decisões relevantes aconteceram em uma execução anterior, o agente pode não vê-las. Se o humano precisa explicar novamente as convenções do projeto todas as vezes, o agente se torna mais lento e menos consistente. Sistemas de memória completos podem ajudar, mas adicionam overhead de configuração, indexação, recuperação, governança e manutenção. Um arquivo .ctx.md é o caminho intermediário leve. Ele pode preservar estado atual da tarefa, convenções do repo, perguntas em aberto, armadilhas conhecidas, contexto de Brent, notas de teste, avisos de arquivos gerados ou decisões de design. O agente lê no início e tem o melhor mapa antes de mexer no código. O trade-off é que um arquivo de contexto não é memória inteligente por si só.
Ele não sabe automaticamente o que importa. Ele pode ficar desatualizado. Pode crescer demais. Pode incluir suposições ultrapassadas. Não substitui busca semântica, grafos de código, servidores MCP locais ou memória de grafo de conhecimento. Mas sua simplicidade é o ponto crucial. Um arquivo no repo é transparente, revisável, editável e portável entre agentes. Para equipes, isso se torna um objeto social. Um humano pode editá-lo. Um agente pode propor atualizações. Um revisor pode ver se o contexto mudou. Se o arquivo diz não edite clientes de API gerados, e um agente edita o mesmo assim, a falha é mais fácil de diagnosticar. Se diz a migração está bloqueada na revisão do SEMA, uma nova sessão pode evitar avançar como se o caminho estivesse livre. A AgenGrid Anfeiru é uma camada de agendamento aberta para máquinas físicas operadas por inteligência artificial, ferramentas e desktops. Ela fica abaixo do runtime do agente e decide quando e como ações físicas são despachadas. Isso é distinto de decidir o que o agente quer accomplishem. Chamadas de ferramentas digitais são frequentemente tratadas como instantâneas ou reversíveis o suficiente para tentar novamente. Ações físicas não são assim. Um braço de robô não pode ocupar duas posições ao mesmo tempo. Um instrumento de laboratório pode precisar de tempo de aquecimento. Uma tarefa de automação de desktop pode exigir controle exclusivo de tela. Uma ferramenta de máquina pode ter travas de segurança. Uma ação de casa inteligente pode depender de horário, ocupação ou estado do sensor. Uma camada de agendamento torna essas restrições explícitas. Em vez do LLM sequenciar diretamente cada ação, o agente pode solicitar ações e o scheduler pode coordenar horário, exclusividade, dependências e restrições físicas. O modelo pode raciocinar sobre objetivos e planos, enquanto o scheduler impõe a realidade da execução. Isso se torna mais importante quando múltiplos agentes ou usuários compartilham recursos físicos. Se dois agentes querem a mesma máquina, o sistema precisa de arbitragem. Se uma ação deve ser concluída antes de outra começar, precisa de rastreamento de dependências. Se uma ação física tem uma janela de tempo segura, precisa de consciência de horário. Texto de prompt é um lugar fraco para codificar tudo isso. O projeto está muito no início, com adoção mínima visível, então há um sinal de radar em vez de uma plataforma madura. Mas projetos iniciais frequentemente revelam para onde a dor está indo. À medida que agentes de inteligência artificial saem do navegador e terminal e começam a tocar dispositivos, agendamento se torna uma camada central. Esses projetos também se conectam ao gerenciamento de contexto. A Anima precisa de contexto de hardware, sensores, estado do dispositivo, restrições físicas. CTX precisa de contexto de repo, estado da tarefa, convenções e perguntas em aberto. A AgenGrid precisa de contexto de ação, disponibilidade, horário, exclusividade e estado de despacho. Diferentes camadas de agente precisam de primitivas diferentes de memória e agendamento. O padrão .ctx.md merece atenção extra porque fica entre dois extremos comuns. Contexto baseado apenas em transcrição é fácil, mas frágil. Quando a sessão termina, a memória se perde ou é enterrada. Memória semântica completa pode responder perguntas mais ricas e escalar em bases de código maiores, mas requer infraestrutura e pode introduzir índices desatualizados ou erros de recuperação. Arquivos de contexto leves preservam os poucos fatos que importam sem transformar contexto em um sistema oculto. Eles funcionam bem para branches ativos, migrações, pequenas equipes. Regras específicas do repo e projetos onde humanos querem visibilidade sobre o que o agente acredita. São menos poderosos que grafos de conhecimento, mas mais fáceis de inspecionar e corrigir. O modo de falha sutil é a autoridade desatualizada. Se uma camada de memória diz algo com confiança e o repo mudou, o agente pode seguir orientação antiga. Um arquivo de contexto visível pode reduzir esse risco porque humanos podem lê-lo diretamente, mas ainda pode ficar desatualizado. Grafos de conhecimento podem automatizar mais recuperação, mas podem esconder erros atrás de uma resposta polida. Contexto apenas em transcrição evita obsolescência persistente, mas perde continuidade. O princípio é atualização e autoridade, não apenas mais informação. Uma convenção atual deve ser tratada diferentemente de uma hipótese. Uma tarefa concluída deve ser tratada diferentemente de uma pergunta em aberto.
Uma nota gerada deve ser tratada diferentemente de uma política aprovada por humano. CTX é interessante porque torna esse contexto de trabalho visível. Sistemas de agentes de hardware precisam da mesma disciplina. Camadas de só do tipo anima e cedulares do tipo agent grid podem expor contexto físico de formas estruturadas, estado do dispositivo, leituras de sensores, restrições, filas de ações e limites de segurança. Sem isso, o modelo tem que inferir o mundo físico através de descrições frágeis de ferramentas e feedback atrasado. Os itens de radar mostram a stack de agente se ampliando. Não é mais apenas modelo, prompt e ferramenta. É runtime, arquivo de contexto, camada de memória só de hardware, cedular, superfície de modelo em nuvem, modelo de telemetria e limite de permissão. Cada camada existe porque capacidade bruta de modelo não resolve coordenação operacional por si só. Codex.136 é a release de runtime imediata para entender. Seu valor está em saída de médico legível, melhor localização e causa de erros, renderização mais estável de TUI, inicialização e desligamento mais limpo de App Server, seleção de modelo mais confiável, recuperação de transporte mais rápida, OCs nomeados, escopos de permissão, melhorias no SDK e instalação não interativa mais confiável. Juntos, esses tornam a operação de agente local e remoto menos ambígua. OpenClaw 5.28 e Hermes.15.2 enquadram a mesma tendência em torno de estado e coordenação. OpenClaw enfatiza recuperação, limites de sessão, isolamento de subagentes, segurança de navegador e entradas de automação mais rigorosas. Hermes enfatiza superfícies de trabalho multiagente, Kanban, decomposição, topologia de enxame, isolamento de Workretre, tarefas agendadas, substituições de modelo, defesa de promptware e manipulação de segredos. O tema comum é trabalhadores gerenciados em vez de conversas soltas. Claude Code 2.1 Latest pertence ao cenário operacional porque canais de pacotes importam. Um CLI usado dentro de fluxos de trabalho de engenharia faz parte da cadeia de suprimentos de runtime. Fixar estável e acompanhar latest são decisões de risco diferentes, especialmente quando a ferramenta roda em máquinas de desenvolvedores, workspaces gerenciados ou ambientes adjacentes a CI. As diretrizes do CS336 de Stanford são o sinal mais claro de que as convenções de comportamento de agentes estão se tornando infraestrutura formal. Um arquivo de diretrizes dá a humanos e agentes um contrato compartilhado, como decompor tarefas, quais ferramentas usar, como gerenciar contexto, que evidência é esperada e como a incerteza deve ser tratada. A reação viral mostra que os desenvolvedores estavam esperando por uma referência concreta. OpenAI no AWS Bedrock muda a distribuição de modelos para agentes empresariais. Com o GPT 4.5, modelos da série e Codex disponíveis ao lado do Claude, as equipes podem rotear entre os principais laboratórios a partir de um plano de controle de nuvem único. IAM, padrões de VPC, login, cotas, cobrança e revisões de conformidade podem cobrir mais da superfície do modelo. O roteamento entre laboratórios se torna menos um projeto de integração personalizado. A ressalva é que a disponibilidade no Bedrock não significa comportamento idêntico em todas as rotas. As equipes ainda precisam entender latência, throughput, custo, paridade de recursos, suporte regional, comportamento de streaming, limites de cota e como cada modelo performa em cargas de trabalho com muitas ferramentas. O valor está em que essas comparações podem acontecer dentro de um ambiente operacional mais consistente. Expande é o lembrete de que modelos de infraestrutura especializados podem superar modelos de fronteiras gerais quando o sinal é local e mensurável. A previsão de recursos de GPU depende de telemetria do cluster, comportamento do usuário, padrões de agendador, geração de hardware e histórico de carga de trabalho. Um modelo específico de cluster que vê esses sinais pode superar um modelo geral maior que apenas raciocina a partir de texto. A implicação econômica é direta. Reduzir a alocação desperdiçada de GPU pode liberar capacidade sem comprar novo hardware. Isso importa para clusters de pesquisa, plataformas de treinamento, frotas de inferência e qualquer organização onde o acesso a aceleradores é um gargalo. À medida que os agentes facilitam gerar e submeter trabalhos pesados em computação, a previsão de recursos se torna ainda mais importante. O radar de projetos preenche as bordas. Anima aponta para sistemas operacionais de agentes com consciência de hardware para IoT,
robótica e dispositivos de borda. CTX aponta para contexto persistente leve através de arquivos.ctx.md. AgenGrid aponta para camadas de agendamento para ações em máquinas físicas. Estas não são ferramentas intercambiáveis, são sinais de que a stack está se espalhando para estado físico, memória de trabalho e despacho de ações coordenadas. O ponto sobre gerenciamento de contexto é simples. Nem toda equipe precisa de um sistema completo de memória. Contexto apenas com transcrição geralmente é fraco demais, grafos de conhecimento completos podem ser pesados demais, e um arquivo de contexto visível pode ser a camada intermediária certa. A melhor camada de memória preserva os fatos que o agente precisa sem transformar notas desatualizadas em autoridade oculta. O ponto operacional é que a infraestrutura está se tornando visível. Diagnósticos tornam falhas explicáveis. Diretrizes tornam expectativas legíveis. Bedrock torna o roteamento de modelos governável. Modelos de telemetria tornam o desperdício de computação mensurável. Projetos de hardware e agendamento tornam restrições de ações físicas explícitas. Arquivos de contexto tornam suposições de agentes mais fáceis de inspecionar. É assim que uma stack de agentes maduros se parece: menos mistério, mais limites, mais evidência e mais camadas especializadas fazendo os trabalhos que a inteligência crua do modelo não faz bem por conta própria. Obrigado por ouvir o Agent Stack Daily. Para links e detalhes das fontes, veja as notas do show em tobyonfitnesstech.com. Voltamos em breve.